Bom, agora, sem dúvidas, essa é a parte que mais cai em concurso em relação a esse manual. Porque é a parte de esterilização, produtos, enfim. Então, isso é o mais cobrado, tá? Diferença entre artigos críticos e semicríticos. Por que saber? Isso vai dizer se você precisa ou não esterilizar, basicamente. Artigos críticos penetram em tecidos que são considerados estéreis, como o tecido conjuntivo ou osso. Então, você não pode levar infecção para aquele lugar. Então, agulha, seringa, material de corte, tudo isso ou esteriliza ou descarta. Não pode reutilizar. Já o semicrítico, ele não entra em contato com o osso conjuntivo, ele só entra em contato com mucosas íntegras e pele não íntegra. Então, nesse caso, ainda se tolera que seja feita uma desinfecção de alto nível, tá? Mas a esterilização continua sendo mais recomendado, tá? Então, um dos dois pode ser feito. Espelho clínico, moldeira, condensador, instrumental para amálgama. Então, isso aí não necessariamente precisa ser autoclavado, tá? Pode ser imerso em glutaraldeído, enfim. Outras coisas podem ser feitas em relação a isso. Borrifar hipoclorito, tá? Artigos não críticos são materiais com baixíssimo risco de infecção, como, por exemplo, a superfície do equipo, placas de vidro, potes DAPEN. Então, esses materiais, eles requerem limpeza ou desinfecção de baixo a médio nível. Em geral, a gente autoclava tudo, né? Até pote DAPEN, placa de vidro, a gente autoclava. Mas, você estava abrindo sozinho. Não é obrigatório. O que é desinfecção? Qual a diferença de desinfectar para esterilizar? Quando você desinfecta, você não tira esporos, basicamente. Você tira tudo, né? Micro-organismos patogênicos, mas você não remove os esporos bacterianos. Quando você... Isso é a definição clássica, tá? Então, elimina a maioria, mas não tira os esporos. Alto nível é o processo que destrói tudo, menos os esporos. Ainda assim, não destrói esporos. Médio nível elimina todas as bactérias vegetativas, micobactérias, maioria de vírus e fungos. Baixo nível elimina a maioria das bactérias e somente alguns vírus e fungos, tá? A diferença entre médio e baixo nível é que no médio você elimina a micobactéria, tá? Que está em diversas doenças, e como na tuberculose, por exemplo. Então, na de médio, você já remove a micobactéria. Principais desinfetantes: álcool, na concentração de 70%. Ele não é esporicida, né, como esperado. É bactericida, tuberculocida, fungicida e virucida. Como passar álcool? Quase ninguém faz isso. É fricção em 3 etapas. Então, você faz fricção em toda a superfície, espera secar. Evaporou, fricciona, evaporou, fricciona, evaporou. 3 vezes. Total de conjunto vazio de pessoas fazendo. Sim. É assim que o álcool funciona, tá? É assim que ele desinfecta. Em geral, a gente passa um paninho rápido e nem obedece a ordem de ir, né, do menos infectado para o mais infectado, porque também tem isso. No manual não fala, mas na prática clínica a gente não começa limpando o sugador e depois vai para a bancada. É sempre ordem do menos infectado para o mais infectado. Tá? Primeiro cadeira, depois o restante, periféricos. Então esse é o modo... Por isso que o álcool ele não é atrativo quando se pensa em desinfecção correta. Ele não é considerado atrativo, porque demora. Passar hipoclorito, deixar um tempinho. O hipoclorito não é assim. A gente vai ver, tá? É diferente. Só que cada um tem um problema. Por exemplo, álcool. Hoje já se vende, não tem no manual, mas se vende substância desinfetante que se chama de one step, né? Um passo. Você borrifa e é mais caro, borrifa e passa, desinfecta. Porque o álcool também tem um problema, ele resseca plástico. Então ele resseca a cadeira. Ele, além de tudo, ainda resseca a cadeira, tá? Mas, por exemplo,
o hipoclorito ele corrói metal. Então, se tiver metal, entendeu? Então, cada um tem o seu issue, exatamente. Mas ele é mais barato, ele é acessível, então ele é amplamente difundido no serviço público, enfim. Mas hoje se usa, por exemplo, clorexidina. Hoje se usa muito clorexidina para desinfectar, tá? Em hospital, por exemplo. Coisas, né, características. Ele é volátil. Se tiver matéria orgânica, ele é inativado. Então é por isso que você tem que lavar a mão depois de tirar a luva. Não adianta só tirar a luva e passar álcool, lavar a mão com álcool. Porque o álcool ele é inativado em matéria orgânica. Então se tiver matéria orgânica, ele não vai funcionar. Tá? É inflamável e resseca plásticos. O hipoclorito, ele tem uma desinfecção de nível médio. Ele mata alguns esporos, apesar de não ser completamente esporicida. Ele tem a concentração de 1%. E o problema dele é que você tem que imergir. Então, em bancadas, ele não é atraente. Como é que você vai mergulhar o equipo dentro do hipoclorito? Né? Você pode passar hipoclorito, mas não é a maneira correta. Mas é coisa do álcool, tá? Você tem que mergulhar. Então, durante 30 minutos. Superfície com matéria orgânica, você pode, por exemplo, se tem uma bancada e caiu uma gotícula de sangue, você pode colocar hipoclorito lá, 2 a 5 minutos e depois limpar, por exemplo. Você pode fazer isso, tá? Ação rápida, indicada para superfícies e artigos não metálicos, porque ele corrói, e materiais termossensíveis. Então, aquilo que não pode ir para autoclave, de repente você pode, porque é termossensível, usar hipoclorito, imergindo. Ele é inativado na presença de matéria orgânica, instável e corrosivo. Então, ele não pode ser considerado esporicida? No manual, ele é esporicida, tá? Por isso que tá aí. Mas ele mata alguns esporos. Para vocês não confundirem na questão de autoclavar. Porque esterilizar, você elimina todos os esporos, tá? Então, não é a característica principal dele. Glutaraldeído, ele é o melhor. Só que isso também está defasado do manual. Porque não se pode mais usar o glutaraldeído. Ele está saindo de mercado, já saiu praticamente. Porque ele é tóxico, ele libera vapores tóxicos, tá? Tanto é que ele fala que ele é micobactericida, esporicida. E desses aqui, ele é o único, junto com o ácido peracético, que ainda é usado, que você pode usar para esterilizar. Só mudando o tempo, tá? Para você desinfectar, você imerge por 30 minutos. Certo? Então, você desinfecta 30 minutos. Ele não é corrosivo, ação rápida, até em matéria orgânica ele funciona, então ele é muito atraente, tá? E ele é irritante para a pele e mucosas, com a vida útil diminuída quando diluído. Então é o que a gente chama de detergente enzimático, tá? É um dos tipos de detergente enzimático. Eu lavar o material, aí depois eu seco, borrifo álcool. Eu falei, não vou nem borrifar agora, depois de você falar. Não precisa. Se você bota no detergente enzimático, você coloca, né? Ele mesmo com matéria orgânica ele funciona, mas você vai lavar com água e sabão e escova para tirar a matéria orgânica e esterilizar. Tipo, passar álcool não precisa. Porque o álcool ele é inativado em matéria orgânica, então você vai só perder o tempo mesmo. A gente tinha que fazer o passo a passo, era obrigatório. Aí a gente... Eu amo, né? Essas coisas que você tem que fazer, porque... faz. Não vai fazer mal, mas, tipo, não faz sentido, entendeu? Ou seja, tu gasta mal. E tem um ácido peracético, que ele tem a vantagem de não liberar, né, esses vapores. Então ele não forma resíduos tóxicos, ele é tão bom quanto o glutaraldeído e você imerge por 10 minutos. E aí tem diversas marcas no mercado, tá? Ele ainda é comercializado. Para proceder com a esterilização, sempre tem que ter a limpeza. O que acontece muitas vezes é um espelho clínico, só tem saliva. Foi só um exame clínico. Muitas pessoas fazem o quê? Joga dentro do grau e autoclava. Porque não está sujo. Mas isso é uma coisa real. Então, qualquer coisa que vai ser esterilizada tem que ser lavada antes. Obrigatoriamente, tá? Para quê? Reduz a carga microbiana e reduz a película também.
Então, a autoclave, ela não é 360. Então, se você tem uma película, uma matéria orgânica, você autoclava a matéria orgânica. Você vai tirar aquela pelotinha de sangue, está estéril. Mas embaixo dela tem patógeno. Por isso que a gente não coloca nada em cima do instrumental. Adesivo, liga, tá? Porque o que fica embaixo. Se tiver mais de uma parte, tem que ser desmontado. Pinça e tesoura tem que abrir, tá? O ideal é que você faça proteção para as pontinhas, para não furar o grau. E você pode usar detergente neutro enzimático. Enxágue. Água potável e corrente. Ele fala que a qualidade da água tem relação com a durabilidade. E artigos com lúmen devem ser enxaguados em bicos com pressão. É o que a gente faz em mangueira, cirurgia. A gente encaixa na saída de água do sugador para passar água por dentro. Porque não adianta nada você colocar a mangueira suja dentro né? Não vai autoclavar. Tá? Secagem, pano limpo e seco. Você pode usar a estufa. Se tinha comprado a estufa na época da transição e então o que fazer com ela, você pode usar a estufa para secar instrumental. Para ela não ficar, né, ociosa. Ou secadora de ar. Autoclave. O que a gente usa? Em geral, grau cirúrgico. Mas você também pode usar papel crepado, que é uma coisa que parece antiga, mas se usa, tá? Papel crepado, tecido não tecido, tecido de algodão, tudo isso pode ser usado, tá? Caixa metálica apenas perfurada, já vi questão perguntando isso, se caixa metálica, recipientes metálicos fechados poderiam ser autoclavados, só perfurada. E remover o ar antes da selagem. O que acontece? Você coloca o pacote, isso aí acho que todo mundo já deve ter visto, ele infla e ele, né, desinfla. Por que não se pode reaproveitar grau? Porque você perde maleabilidade do plástico, porque ele fica deformado, tá? O papel também fica molhado, ele pode ter alguma porosidade, então aquilo não vai garantir que você possa reutilizar com sucesso e infle e o ar possa circular da maneira correta. Por isso que não se pode aproveitar grau, tá? Não se pode mesmo, apesar de ser bastante caro. Então, opções, por exemplo, é o papel crepado, que é um papel de autoclavagem específico, né? Só que aí ele não é prático, você tem que fazer uma dobra. Os alunos adoram porque você fica igual um bebê, assim, brilhando presente. Mas ele também é efetivo, tá? Pinças e tesouras têm que ser abertas, selamento hermético com faixa de selagem de 1 centímetro ou 2 ou 3 faixas menores. Então tem que ter uma faixa de 1 centímetro por seladora. Esterilização. Fita não é mais recomendado para fechar papel grau. Não. Seladora. Porque você garante que ele tá... Tá pra selar. Não. Isso. Fita crepe, às vezes, pra segurar... Ou pra segurar o broqueiro, né, pra não abrir. Não, tudo bem. Mas você tem que deixar... O problema do broqueiro é você tem que colocar na região que não vai ficar aberta, né? Pra frente e atrás. Senão você impede o contato direto do... Tá. Na esterilização, você elimina todos os tipos de formas de vida, inclusive esporos, tá? E aí você tem esterilização física ou química. Por isso que eu falei que o glutaraldeído e o ácido peracético você pode usar para esterilizar. Qual o problema? Você não pode armazenar. Então, para a gente não tem muita utilidade. Porque a autoclave, você coloca o pacote, você pode guardar. Qual o prazo de validade? Em geral, 1 mês, 2 meses. As pessoas usam 1 ano, 2, 3, ad eterno, dentro da faculdade. Tá? Mas até 2, 3 meses em ambiente seco, guardado, livre de umidade, enfim, poeira, né? Porque também muita gente, aluno, até profissional que trabalha em várias clínicas, carregar dentro de sacola, bolsa, então rasga, enfim, não pode. Autoclave é um vapor saturado sob pressão. Então, umidade com pressão, tá? E o químico, que é o glutaraldeído e o ácido peracético, são artigos que não possam ir
né, plásticos, por exemplo, que são termossensíveis. E eles não podem ir na autoclave, você pode mergulhar, tá? Qual o problema? Não tá aqui, mas já vou adiantar. Que você não pode estocar. Então, se você esterilizar e mergulhar, você tem que usar na hora. Porque aquilo, claro, vai perder a esterilidade no momento que ficar armazenado em longos períodos. Então, tirou, né, lavou para tirar o produto e usou. Tá? A autoclave, ela age em 3 parâmetros: temperatura, pressão e umidade. Então, ela desnatura a proteína, igual lá na química do ensino médio. A gente lembrava da estrutura quaternária das proteínas que são desnaturadas, né? Por conta do calor e da pressão. Tem 3 tipos: a gravitacional, que é a mais usada, que o ar ele se move por gravidade. A pré-vácuo, que usa bomba a vácuo, podendo ser um único pulso ou várias retiradas de vácuo. E a ciclo flash. Ciclo flash é um ciclo rápido da autoclave, em que você, por exemplo, quer autoclavar um instrumental rapidamente. Então é um ciclo compacto. Não deve ser usado como rotina. Apenas situação de, por exemplo, você derrubou aquele instrumental que é o único que você tem e você precisa usar. Então você pode fazer isso. E nem todos os autoclaves têm essa função. Então tá aí. Esses dois são... vocês devem grifar. Porque são os 2 parâmetros de tempo, temperatura e pressão de autoclave que podem ser cobrados. Tá? Então, se você usa só um ATM com uma temperatura menor, é mais tempo. Se você aumenta temperatura e pressão, é menos tempo. Inversamente proporcional. Tá? Então, daí as 2 diferenças. O material não deve ultrapassar 2/3 da capacidade de autoclave. Deve manter esses espaços de 20 a 25 milímetros. Todos esses numerozinhos são importantes. Em questões de VOF, enfim. Tá? E as embalagens para papel e filme, a gente coloca sempre o papel para baixo. Porque o que infla é o plástico. Então, entra o ar, o plástico infla, não deve ficar para baixo. Tá? Estufa. Não se usa mais para esterilizar instrumental. Por quê? Porque a gente fazia em caixa metálica e aquilo tinha um índice de confiabilidade mínimo das pessoas abrirem e usarem ad eterno. Um dos motivos. Segundo, a estufa você pode abrir a qualquer momento. Você está lá autoclavando, esterilizando, aí você fala, cara, só tenho isso aqui, eu só tenho essa broca, meu broqueiro, vou abrir. Aí você pode abrir. E você não garante que foi até o final. A tirazinha ficou preta, ficou marrom, dizendo que autoclavou, mas, na verdade, só foi na temperatura, não esterilizou. Tá? Então, a autoclave você não abre, porque ela tem pressão. Então, daí a troca de estufa para autoclave. Tá? Mas você tem uma estufa guardada em casa, pode fazer o quê? Uma adega, você pode guardar as suas Barbies da adolescência, ou você pode secar instrumental, tá? Algumas brocas, óleos e pós, enfim, algo que você precisa esterilizar no calor seco. Então, se você quer esterilizar um óleo, você pode esterilizar óleo lá dentro, tá? Então, isso pode ser feito. O glutaraldeído a 2%, ele funciona como agente esterilizante quando você mergulha por 10 horas. Então, é uma coisa, assim, pouco prática, tá? Enxágue final é com água estéril, secagem com compressas estéreis e o artigo deve ser usado na hora. Então, é pouco prático para a clínica odontológica. O ácido peracético, ele promove desnaturação da mesma forma do glutaraldeído. Então, ele também, imersão por 10 horas para esterilizar, tá? O que caiu ano passado? Que, né, a gente sempre fica muito feliz quando a gente acerta, que enfim, é nosso emprego. Caiu o monitoramento, mas isso era bem imprevisível, porque tem sido muito cobrado. Essa questão de tiras de monitoramento químico, biológico, tem caído em concurso de prefeitura, tribunal, enfim, tem sido muito cobrado, tá? Então caiu ano passado. Como você pode monitorar?
Você pode fazer monitoramento físico, químico e biológico, tá? Físico, temperatura, pressão e tempo. Químico, você usa indicadores químicos que mudam a cor, por exemplo. A gente tem um grau cirúrgico que do lado tem dois indicadores que eles mudam de cor, ficam marrons, né? Indicando que aquilo ali passou por um processo. Aquilo é um indicador químico, tá? E você tem diversos indicadores. O que caiu? Um tipo específico de indicador, tá? Então isso ainda pode ser cobrado, porque tem inúmeros, tá? Indicadores de classe 1 são aqueles que vêm na embalagem, ou aquela fita, que é toda riscadinha. Por que ele é classe 1? Porque ele só indica um parâmetro, tá? O que ele indica? Apenas que a temperatura foi atingida. Então ele não indica se a autoclave abortou o ciclo, se a pressão não foi adequada, não indica nada disso, apenas a temperatura. Por isso que ele é mais simples, né? E ele é mais difundido, é mais barato. Então ele apenas nos diz que o pacote entrou na autoclave e a temperatura foi atingida. Essa fita. Tem a branca também, enfim. Esse foi o que caiu. Foi o teste de Bowie e Dick, né? Classe 2. Que é um teste que a gente não conhece. A fita seria muito fácil ser cobrado. Então foi cobrado esse teste, que é um teste específico em autoclaves de bomba de vácuo, que também não é a mais usada. Então vejam que cai a exceção da exceção. Essa prova da Marinha última foi uma prova de exceções, né? A prova de patologia foi exceção, dentista, tudo foi exceção. Então só caiu os rodapés excepcionais, tá? Mas a gente falou disso aqui, inclusive no aulão de véspera da Marinha, no sábado, tá? Isso é usado. Se a autoclave é usado quando? No primeiro ciclo do dia, tá? Ela é usada, você coloca no pacote teste na porção mais fria, porque você vai ver se tem ar residual. Porque como ela é uma autoclave de vácuo, ela depende de entrada e saída de ar. Então é um teste para ver se tem ar do dia anterior. Então é sempre feito na primeira sessão do dia. Tá? Esse é o Bowie e Dick, que é esse papelzinho. Era esse papel que colavam? Que fazem em faculdade eles usam várias coisas. Usam a bactéria, usam vários tipos de... Então isso aqui não é a central de esterilização, é controle deles. Isso aqui é para autoclave de bomba a vácuo. Eu acho que era aquela fitinha, não era? Eu acho que eu vou te mostrar o que eu acho que usava. Aquela fitinha. Que tem uma pequenininha de monitoramento e também tem a bactéria, que é termossensível, que é biológico. Esses são os mais usados. Boa dica eu nunca vi em central de esterilização, em nenhuma faculdade que eu nunca vi. Um negócio assim, não era muito grande, pequeno, era um negócio assim. Você tem o... A gente tinha uma sala de esterilização. Esse provavelmente não era, porque esse só vai uma vez ao dia e só em um pacote. Então, um pacote no primeiro ciclo do dia vai para saber se não tem ar do dia anterior, tá? Esse aqui, o classe 3, é só um parâmetro, temperatura também, mas ele é menos sensível do que o classe 1, então ele está em desuso. Ele é parecido com a fitinha. O indicador classe 4 são tiras de papel que mudam de cor, assim como as fitas adesivas. E aí vão no pacote e eles indicam tempo e temperatura. Então eles aferem se aquela temperatura ficou durante um certo tempo. Então ele já tem 2 parâmetros, tá? Que é essa fita indicadora. Quando você vai comprar na Dental Creme, enfim, nessas lojas de dentista, dentais, você pede um indicador paramétrico, multiparamétrico, 4. É essa fita. Porque aí ela te diz não só que a temperatura chegou, mas que também ficou durante um certo tempo. Então indica 2 parâmetros. E tem esse aqui, que colocavam na faculdade. Esse aqui colocavam. Alguém já viu esse aqui? Esse aqui é muito comum. Que vai pelo menos em um pacote de cada ciclo. Esse indica tudo. Então ele é o melhor e mais acessível. Tá? Aliás, menos acessível, porque ele é mais caro.
Mas ele, pelo menos um pacote de cada ciclo, o ideal é que fosse. Porque ele vê tempo, temperatura e pressão. Então ele é o mais completo, tá? Nunca viu isso aqui? Então é desse tamanhozinho. Por isso que não é o que você está falando, porque ele é desse tamanho. Assim. Ele é pequenininho, tá? Aí quando você tira o papel, aí tem aqui. Ou ele fica pintado no accept, que está ok, ou reject. Se der reject, todo mundo vai ficar muito triste, vai ter que empacotar tudo de novo e fazer um novo ciclo. Porque o ciclo não está funcionando, a autoclave está com defeito, tá? E tem esse de classe 6, que são específicos para ciclo, quando ele tiver 95% concluído. É um indicador em desuso, tá? Que ele indica tanto a 121 quanto a 134 graus. Que é esse aqui, é importado. Então isso aqui não é muito usado, no Brasil não é usado. Então ele tem tanto para a temperatura mais baixa quanto para mais alta. E aí ele indica que o ciclo foi concluído com 95% de sucesso. Tá? E tem o biológico, que são as bactérias. Então você coloca um vialzinho que tem umas bactérias que são termossensíveis. Então aquelas bactérias têm que morrer. Né? Então isso indica... e aí, o que já caiu em concurso são as bactérias. Quais são elas? Caiu na aeronáutica, caiu no exército. Então só está faltando cair na marinha, tá? Para completar a tríade. E na aeronáutica caíram 2 vezes. Não, no exército caíram 2 vezes. Então, perguntando quem é da autoclave e quem é da estufa. A da estufa é o tipo subtilis e a autoclaves é a Stereatotermófilos. Certo? Então é um potezinho com a bactéria e ele é submetido no ciclo. E ele, assim como aquele teste de Bowie-Dick, e todos os testes, ele é colocado num papel, no pacote que fica na área mais inacessível, mais longe de onde entra o ar. Porque garantiria que todo mundo está recebendo. Se o que está mais longe está recebendo, todo mundo está recebendo, tá? Então, olha, é uma questão de prefeitura do ano passado. Então, ela pergunta sobre essas questões de monitoramento. Com base nos métodos, indo direto ao ponto, né? Com base nos métodos de controle do funcionamento da autoclave, é correto que se afirma em: o monitoramento físico é alcançado pelo termômetro e pelo manômetro e garante a eficiência da esterilização pelo calor úmido sob pressão. O monitoramento biológico compreende a detecção da morte ou não de esporos bacterianos após serem submetidos à autoclavação. O termômetro e o manômetro registram temperatura e pressão reais durante o ciclo de autoclavação. Por isso, são métodos únicos empregados no monitoramento. Os indicadores químicos são compostos por tiras impregnadas por micro-organismos que, quando submetidos ao calor, são eliminados. Alguém tem um palpite de qual é a certa? Letra B, né? Porque a A, as outras podia ficar em dúvida entre a A e a B, né? São as que mais dão dúvida. Porque não apenas temperatura e pressão, o tempo também importa. Então só os dois não garantem a eficiência. Tem que ter os 3 parâmetros. Agora, uma questão bem grande, né? Vamos lá. Assinale, e época aeronáutica nem gosta de questão grande. Assinale a alternativa que corresponde ao produto com as seguintes características. É uma questão bem marinha. Alto nível de desinfecção. O modo de aplicação é imersão durante 10 minutos. Bactericida, fungicida, virucida, esporicida. Possui a vantagem de não formar resíduos tóxicos. É efetivo na presença de material orgânico e tem rápida ação em baixa temperatura. Eu acho que essa animação está até errada. É o ácido peracético. Eu já sei até as animações que estão erradas que eu não corrigi. Porque essa questão é antiga. Beleza. Agora a questão da marinha. A desinfecção é definida como um processo físico, blá, 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 blá. Em relação ao método de desinfecção, pode-se afirmar que o álcool 70, ele tem a ótima ação germicida de nível médio. Tem espectro tuberculicida,
bactericida, fungicida e esporicida. O glutaraldeído a 2% não é corrosivo, possui atividade germicida mesmo na presença de matéria orgânica. Tem espectro bactericida, fungicida e micobactericida, mas não é esporicida. O hipoclorito a 1% possui ação rápida, é corrosivo e inativado na presença de matéria orgânica. Tem espectro bactericida, fungicida, virucida e esporicida. O ácido peracético possui alto nível de desinfecção e não forma resíduos tóxicos. Tem espectro bactericida, fungicida, virucida, mas não é esporicida. Quem é esporicida? Já começa daí, né? Porque as diferenças estão em dizer que não é esporicida. Então, lembrem, quem é esporicida? A ação do glutaraldeído se dá pela alquilação de grupos sulfidril, hidroxil, carboxil, blá, blá, blá. Qual é a resposta? Vocês têm um palpite? Letra C, né? Todos concordam? Sim. Tem ação rápida, 5 minutos a 30 minutos em imersão, né? Corrosivo, é inativado em presença de matéria orgânica, espectro bactericida, fungicida, virucida e esporicida. No manual, tá? Mata alguns esporos. Mas ele é inativado? Ele é inativado em presença de matéria orgânica. Lembra, mas você pode limpar uma superfície com matéria orgânica, colocando ele por 5 minutos em cima da matéria orgânica e passando água e sabão. Mas ele é inativado na presença de matéria orgânica. Você limpa para retirar a matéria orgânica e aí você tem que imergir. Entendeu? Por causa da inativação. Mas acho que a gente viu, não viu? Dizendo que ele era inativado na presença de matéria orgânica. Tem esse tópico. Mas é porque confunde na questão da bancada, que ele fala que você pode deixar 5 minutos. Os únicos que não são inativados em matéria orgânica são glutaraldeído e ácido peracético. Eles não são inativados em matéria orgânica. Tá? E ambos são esporicidas. Tá? Ah, tá, já entendi. Ele tem um efeito há um certo tempo. É isso. O inativado tem que ser isso, né? Isso. Os outros... Questão do ano passado. Então, caiu no concurso de admissão do ano passado, perguntando qual era o indicador específico para autoclave com bomba de vácuo. Que é o Boidic. Então, mais uma de prefeitura. Tem essa questão aí? Tem. É porque eu mudei a apostila. Aí eu tô insegura das questões de estarem ou não estarem aí. Que eu mudei as duas apostilas, a do regular e a da marinha. Aí tem coisas que a apostila de vocês é mais voltada para concurso militar e a deles é mais prefeitura e tribunal. Considerando o processo de esterilização é crucial e imprescindível dentro do estabelecimento odontológico. Além de necessário, o monitoramento físico, químico e biológico devem ser observados cuidados na utilização de embalagens. Considerando isso, dentre as afirmativas corretas, aliás, afirmativas abaixo, a única correta é. Então, leiam as afirmativas, que eu estou sem saliva. 1 minuto para lerem as alternativas. E aí? Deu para responder? Facinha, né? Letra C. Alguma dúvida? Você estava em dúvida, porque você franziu a testa. Você de verde. Não sei o nome de vocês, porque vocês já mudaram. Todo ano vocês mudam. Não é verde que você tá? Ou é uma cor... Tá. Não, mas é ele. Eu ia falar você, Harry Potter. Se fosse você, eu ia falar você, de Hogwarts. Então, alguma dúvida? Então, com esporos é biológico, né? Não, porque com esporos é biológico. É um método biológico. O físico é termômetro, manômetro, tá?
E que é isso aqui, é o D. O D é o físico, colher os dados de temperatura, por termômetro, manômetro, enfim. Tá?